E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que faz parte do seleto, grupo de livros que são os livros da minha vida, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Então, gente, vamos conversar sobre essa obra-prima da literatura. Fininho, direto, simples, mas é um livro incrível, gente. Não tem como não amar essa leitura aqui. Como é que eu posso começar essa resenha aqui com vocês? Vamos falar assim da escrita do livro primeiro. O Hemingway, pessoal, ele trabalhou muito como jornalista, como repórter. Então a escrita, ela é muito pura, muito simples e muito direta, né? É tipo papo reto. Mas as reflexões que tem aqui é de uma doçura, de uma questão que faz assim a gente pensar tanto, sabe? Que torna o livro dessa grandiosidade toda, sabe? Então é muito mais o que tá nas entrelinhas do que a forma como está escrito. Não é nem um pouco rebuscado, nada disso. Ele foi escrito em 52, tá, pessoal? E em 54, deixa eu confirmar aqui, ele ganhou o Nobel, né, de literatura. E o Nobel não se ganha por uma única obra, né, pessoal? Não é assim que se dá, né, se premia com o prêmio Nobel. Mas ele foi explicitamente mencionado como, né, um ponto muito importante para que o Hemingway ganhasse o Nobel, então, tá? E que mais, gente? Deixa eu ver. Aqui na introdução dessa edição aqui da Bertrand é aquele box, né? Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal para vocês. Então tem uma introdução falando aqui do Hemingway, que ali no período de 1920 ele foi para Paris, que então, né, se criou aquele grupo e aquele termo da geração perdida, que são vários autores muito conhecidos, eu até tenho alguns livros deles aqui, que são os expatriados de guerra e aquela coisa toda, que foram para Paris, né, ali no burburinho cultural e começaram a produzir suas obras, né, na literatura, nas artes, enfim. E aí tem um trecho muito interessante aqui que o Hemingway fala que ele estava decepcionado com os Estados Unidos e tal, porque ele era americano, né, gente? E estava decepcionado com o consumismo, o materialismo, isso na década de 20. Imagina se ele visse os Estados Unidos e o mundo todo, né, como está hoje. Seria uma decepção ainda maior. E aí também tem um trecho aqui na introdução bem legal, que é do Gabriel Garcia Marques, que ele diz que o Hemingway foi uma forte influência, sim, para a escrita dele, essa coisa mais concisa de ir direto ao ponto. E ele diz que um dia, caminhando com a esposa em Paris, ele viu o Hemingway do outro lado da rua e ele não sabia o que fazia, porque ele queria ir lá conversar, ele ficou petrificado e a única coisa que ele gritou foi "Mestre!" E aí o Hemingway olhou e cumprimentou ele, né? Mas enfim,
E que mais? Deixa eu ver, gente. Ai, é tanta coisa. Eu assisti o filme, tem uma animação, pessoal. O filme é de 59 com Spencer Tracy. E também vamos conversar sobre o filme. E em 2000 teve uma animação que ganhou o Oscar de melhor animação, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Sobre o Velho e o Mar. Deixa eu até ler que eu achei interessante, né? Essa informação. Aqui, em março de 2000, tarará, ganhou, né? Teve adaptação, então, do desenho, né? Uma animação para o Velho e o Mar, toda desenhada à mão pelo artista Alexander Petrov. Ganhou, então, o Oscar de melhor animação. Vou deixar, se possível, eu acho que tem sim no YouTube, tá, gente? Essa animação eu ainda não assisti, eu assisti uns trechos, eu achei muito linda mesmo, muito bonita. Acho que é essa que tá se referindo aqui. E aí eu deixo nos cards aqui embaixo para vocês assistirem. O que mais, gente? Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, aumentem a velocidade aí, enfim, né, gente? Eu acho que vale a pena se deter um pouquinho mais nas escritas, leituras de Hemingway. O que mais, gente? Lendo esse livro aqui, eu me lembrei muito da saga do herói, né, gente? A importância do herói para a humanidade. Eu vejo alguns vídeos, né, alguns youtubers falando que, principalmente na área assim amorosa, né? É porque é coisa de conto de fadas, isso aí é besteira, isso é baboseira, não sei o quê. Não, gente. O herói é uma coisa extremamente importante para a humanidade. É a figura que reúne as virtudes do ser humano, que mostra que o ser humano é mais do que essa carcaça materialista aqui e que mostra que a gente pode ser muito mais do que isso. Então me lembrou muito a saga de um herói aqui e eu tinha lido, mas eu não me lembrava. Li aqui na introdução também e ele fala dessa parte do herói realmente. Então, né, vai bem ao encontro do que eu senti lendo o livro. Vou deixar também para vocês uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Para mim é uma das mulheres e filósofas mais inteligentes do Brasil na atualidade. Coloca qualquer filósofo, entre aspas, no bolso. E ela fala da importância do herói, né, para a humanidade, tá? Então eu recomendo muito que vocês assistam essa palestra. E tudo que vem da professora Lúcia Helena. Aquela mulher, ela é Lúcia, ela é luz, ela é iluminada. Muito, muito. Eu gosto muito dela. Então vamos lá, né, gente? Então é uma história direta, simples, papo reto, mas que traz muita reflexão para nós, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira comentar aqui. Eu acho que é mais ou menos isso. E o Hemingway, pessoal, ele morreu em 61. Na verdade, ele se suicidou. Ele se matou com um tiro, gente. Sim. E ele parecia um cara bem animado, assim, até feliz, né? Mas sabe-se lá o que passa na mente do ser humano, né? Olha só, ele era pescador. Olha ali que bonitinho ele. Mas, enfim, a história dele eu acho bem triste também, assim, porque ele teve vários problemas, assim, né, mais pro final da vida. Enfim, procurem também saber sobre a história dele. Então vamos à resenha. A gente tem aqui, então, 3 grandes e únicos personagens, que é o Santiago, o pescador, o nosso herói, o Manolim, que é até o nome que eu coloquei no meu novo porquinho da Índia, que é o menino, um garoto de, sei lá, uns 10 anos de idade, que praticamente cuida do Santiago. E o peixe, sim, um marlim gigantesco com mais de 300 quilos. Então são os 3 grandes personagens que nós temos aqui nessa leitura. Então o Santiago, ele é um pescador muito pobre. O livro, né, a história se passa em Cuba, o Hemingway morou lá. Então eles estão em Havana, numa aldeia, né, numa vila de pescadores. Então imaginem, uma vila muito pobre, né, muito humilde. E o livro se passa ali na década de 40, 50 também. Bem como foi escrito.
Então nós temos o Santiago, que é um pescador. Eu acredito, pessoal, que ele tenha em torno de 60 anos. Eles falam velho e velho. Eu acho que ele tem uns 60 anos, mas ele é judiado, claro, do sol, né, gente? Vida de pescador não é fácil. Então ele é muito magro, ele tem muitas rugas, a pele muito queimada do sol, mas ele é forte, sabe? Ele é vigoroso. Então acho que ele seja um senhor de uns 60 anos de idade, forte ainda, porém bem acabado fisicamente. E ele é viúvo, né? Então ele tem uma casa muito humilde, muito pobre mesmo, um bangalô, né? Nessa aldeia de pescadores. O Manolim, o menino ali de uns 10 anos, eu acho, pescava com ele, aprendeu tudo sobre pesca, e o guri já é um ótimo pescador, e tudo que ele aprendeu foi com o Santiago. Então o Santiago tá aí, ó, mais, né, a figura do herói, então. Porque ele é um herói também para o Manolim, né? O Manolim tem adoração por ele. Então o Manolim que leva comida, café, tudo pro Santiago, porque o Santiago tá sem dinheiro, porque ele tá 84 dias sem pescar. E aí ele já começou a ser considerado como um azarento, porque nesse meio de pesca tem muita superstição, né, gente? Então o Manolim pescava com o Santiago, e os pais dele proibiram o Manolim de pescar, mandaram ele para outro barco que tivesse mais sorte, que pescasse alguma coisa. E realmente o Manolim tem um bom êxito lá com outros pescadores, né? Ele tem o dinheirinho dele e ele gasta, pelo que eu percebo, porque o Manolim é muito pobre, todos eles são muito pobres. E o Manolim tá sempre levando uma comida pro Santiago, café, pagando cerveja, tudo, sabe? E o Santiago, apesar de viver essa vida, né, tá passando por essa situação difícil, ele não é um velho bruto, ele não é orgulhoso, ele não é embrutecido, não, ele continua sendo um senhor humilde, doce e aceita totalmente e abertamente a ajuda do Manolim. É muito bonita a relação dos dois. Nós temos o peixe. Peixe nosso, o peixe é outro baita personagem aqui, pessoal. É um peixe estranho, diferente. Nem o Santiago entende como esse peixe age, sabe, na hora que ele tá pescando. Mas enfim. Então, um dia o Santiago, né, tá saindo, vai pescar como sempre, né? E com aquela coisa de azar, falando com ele mesmo, ele é muito fissurado em beisebol, então ele tá sempre falando de beisebol e tudo, só que a gente não sabe se as informações dele são atualizadas, porque ele vive de jornais velhos, então o colchão dele é feito de jornais, né, cheio de jornal embaixo. O travesseiro dele é uma calça dobrada com um jornal dentro, no meio, assim, para fazer de travesseiro. Então ele pega aqueles jornais e começa a ler e fala e lê as informações de beisebol, enfim. E aí um dia ele sai para pescar, então o Manolim, né, não vai, e ele fica 3 dias, pessoal, em luta com esse peixe. É um marlim enorme, maior que o barco dele, que pesa mais de 300 quilos. E ele fica naquela luta 3 dias, comendo peixe cru e tomando água. E o peixe não afrouxa, vai levando ele mais não é bem profundo. Ele vai indo assim, margeando a costa, porque ele tá sempre enxergando as luzes de Havana. Então, mas o peixe vai, sempre assim numa constante. E ele fala, mas que peixe é esse? Ele não, né, não dá aqueles trancos assim, não faz nada, não vai pro fundo. Que peixe diferente. E ele fica fascinado então com esse peixe. E ele fica naquela luta então 3 dias, sem dormir. As mãos dele ficam cortadas, ele fica todo mal, todo errado, porque ele não tem um barco de pesca, gente, é praticamente uma canoa. É um barco comumzinho, normal, com uma vela. E deu, sem conforto nenhum, sem nada. E ele fica naquela luta, então, sem dormir, e acorda, não é com uma varinha, um caniço de pescar, não, é corda mesmo, né, segurando aqui na mão. Então ele enrosca assim na cintura para fazer força, né, para manter o peixe. Até que então, no 3º dia,
ele vence então esse peixe. Tem um momento que o peixe dá um pulo assim e ele vê o tamanho, né, do animal. Ele não acredita que o peixe seja daquele porte, né? Realmente lindo, um bicho muito bonito. E aí eu vou ler para vocês uns trechinhos aqui. E eu acho que eu paro de contar, porque depois fica bem difícil assim essa leitura, porque acontecem coisas com ele, com esse peixe, né, gente? Vocês imaginem um senhor, então, com poucos recursos no mar de Cuba, cheio de tubarões, e ele arrastando um peixe morto pelo barco, porque ele amarra o peixe assim, né, encostadinho no barco dele. E aí eu não conto mais da história, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Então, uma das reflexões, né, que ele faz, assim, sobre tudo, né, gente, sobre a vida, a natureza. Então, ele fala em momentos, ai, como eu gostaria que o garoto estivesse aqui, né, o Manolin. Ou então, eu gostaria de um dia levar o Dimádio para pescar. O pai dele era pescador, será que ele viria pescar junto comigo? Antes de ser rico, ele pode ter nascido de uma família pobre e tal, né? Já que o pai dele era pescador. Então, tem um momento que ele diz assim, ó. Durante a noite, 2 porcos marinhos aproximaram-se do barco e o velho ouviu-os a rolar na água e a soprar com força. Notou a diferença entre o soprar do macho e o da fêmea. São bons, murmurou o velho. Brincam, implicam um com o outro e amam-se. São nossos irmãos, tal como os peixes voadores. E ele vai falando assim, ele chama o peixe de irmão, ele tem um respeito muito grande pelo peixe, né, que ele tá lutando ali, né. Aí depois tem um outro momento que ele começa a falar em voz alta com ele mesmo, ele até fala, eu tô ficando louco, será? Quanto que eu comecei a falar assim, né, em voz alta sozinho? O peixe também é meu amigo, disse em voz alta. Nunca vi ouvir falar de um peixe desse tamanho, mas tenho de matá-lo. É bom saber que não tenho de tentar matar as estrelas. Imagine o que seria se um homem tivesse de tentar matar a lua todos os dias, pensou o velho. A lua corre depressa, mas imagine só se um homem tivesse de matar o sol. Nascemos com sorte. Então, ali no meio de toda aquela diversidade, no meio da vida pobre de dificuldade que ele tem, ele ainda diz que os seres humanos são de sorte. Enfim, gente, é um livro maravilhoso. É uma releitura. Primeira vez que eu li, acho que deve fazer uns 15 anos, eu acho, mais ou menos isso. E eu já me apaixonei, né, por aquela pela primeira leitura, né? Então, para mim foi um regozijo, então, ler novamente O Velho e o Mar. E o livro, ele começa, daí eu acho que aqui tem alguma coisa bem simbólica, assim, porque o livro começa com ele falando de sonhos, que ele sonha muito com leõezinhos na África, e os leõezinhos brincando, sabe? E o leão é uma figura de poder, né, gente, de força, né, de garra, e ali no sonho os leões são amigos, né, são dóceis, e ainda fala assim, né, porque a gente tem um narrador também, mas o velho nunca sonhava com o garoto, com o Manolin. E aí no final do livro termina com o velho sonhando com leõezinhos também. Não sei, algo quer dizer ali nesse sonho, ele não sonhar com o garoto, porque é bem forte essa parte do sonho aqui no livro, né? Quem seriam aqueles leõezinhos, ele, o garoto, enfim, né? Fica para cada um pensar. Sobre o filme, gente, o filme tá extremamente fiel, é um filme muito bonito, sabe, de assistir, ver, bonito mesmo, fiel, de verdade, todos os diálogos ali, tá tudo bem perfeito. Só que como filme, eu não sei se vai agradar a todas as pessoas, porque é um filme devagar, né? A leitura, ela não é porque a gente lê na nossa velocidade, né? Então a gente vai lendo, para, daqui a pouco lê. Mas o filme não, tu tem que acompanhar aquela sequência da filmagem. Então eu achei o filme bem lento, assim, ele no mar,
com os pensamentos, né, com o peixe. Eu gostei, mas não sei se funciona para todo mundo, tá? E como eu disse, tá extremamente fiel ao livro e é um filme muito bonito também. A animação, então, de 2000 que ganhou o Oscar, eu vi alguns trechos, vou tentar deixar aqui, se o YouTube não bloquear, né? Vou tentar deixar aqui também para vocês, ou um trechinho, alguma coisa. Tá, pessoal? Fica a dica, então, de um dos livros, junto, eu acho que ele tá ali lado a lado com o Frankenstein, tá? Tem uma resenha do Frankenstein aqui, não é só um livrinho de terror, é muito mais do que isso. E o Velho e o Mar tá junto com ele. É uma leitura maravilhosa, tem outros livros do Hemingway ali, quero ver se ele se torna o escritor do meu coração, porque eu ainda não tenho, sabe, aquele escritor que eu amo. Eu gosto de vários, mas não um que eu ame a obra toda, ou pelo menos grande parte da obra, porque eu li esse daqui e eu li O Sol Também Se Levanta. E é um livro que eu não gostei muito, que é bem focado na geração perdida dos anos 20 de Paris. Então é aqueles jovens bebendo, indo a touradas e se divertindo e sem propósito nenhum de vida. De repente, numa releitura, eu venha a entender melhor ou gostar mais do livro, não sei. Mas farei outras leituras com certeza, até porque eu simpatizo muito com Hemingway, eu gosto muito dele. Ao contrário do carinha de bunda Lovecraft, não tem como não gostar desse senhor. Olha ele que bonitinho, gente. Ele é muito fofo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like, ficou comprido, coloquem aí na velocidade maior para assistirem. E nos vemos no próximo vídeo.